Olá, bom dia a todos. Dou-vos as boas-vindas a este webinar sobre Top Solid Wood com a vertente de Planner, que é um software em que o objetivo principal do software é um montador, ou seja, nós podemos usar componentes já pré-criados e colocá-los de acordo com as especificações do cliente e logo nos locais. É um software que permite, por exemplo, fazer uma instalação em loja, onde na presença do cliente nós podemos construir uma cozinha, um roupeiro ou uma sala em frente ao cliente e depois podemos aproveitar todo o desenho que foi feito para gerar informação 2D, informação 3D, informação para as máquinas, informação para a orçamentação. Portanto, todas essas vertentes podem ser feitas diretamente do Planner. O que nós vamos ver hoje é, vamos mostrar primeiro um pouco de como é que funciona o Top Solid Wood em termos de funcionalidades e depois vamos ver também, por exemplo, na vertente de roupeiros, como é que funciona o Top Solid Wood Planner. Em termos de Top Solid, na parte do Wood, nós temos sempre a possibilidade de, só um momentinho, um pequeno problema técnico aqui. Muito bem. Pronto, em termos de Top Solid Wood, isto não há nada mais simples. O Top Solid, dos vários softwares de madeira que existem no mercado, distingue-se em vários aspectos. Um dos primeiros aspectos é que nós podemos logo construir algo dentro de um bloco. Um bloco esse que é depois adaptável a qualquer bloco futuro ou espaço futuro que nós queiramos usar. Nesse sentido, nós usando os menus da madeira, e estes são todas as funcionalidades de madeira que temos, nós podemos criar blocos com já dimensões pré-definidas, mas estas dimensões não são rígidas. Quero com isto dizer que, depois de eu ter criado com estas dimensões, eu posso adaptá-lo a outros espaços. Eu aqui vou fazer um bloco com 700 por 500 e 900 em Z e vou só colocá-lo neste sistema de coordenadas. Pronto, este é o bloco, este é o meu bloco base e este bloco para mim vai representar as medidas máximas do móvel que eu quero fazer. Neste caso, eu agora posso criar as minhas placas ou manualmente ou de uma forma automática. Nós vamos mostrar as duas, vamos ver como é que é. Podemos criar diretamente parâmetros enquanto estamos a fazer a nossa placa. Se eu criar automaticamente, ele aparece-me sempre desta maneira. E desta maneira, o que é que isto me permite fazer? Permite-me fazer a colocação, por exemplo, da placa. Se eu quiser a placa para o lado exterior, para o lado interior ou centrada com a face que eu selecionei. Neste caso, como representa as medidas máximas, eu vou colocar a minha placa para dentro. Para além disso, ainda tenho a possibilidade de ir a todas estas setas vermelhas e nestas setas vermelhas eu posso indicar, por exemplo, distâncias. Se eu quiser um offset em relação a uma determinada face ou se quiser fazer a minha placa com uma determinada distância. Neste caso, por exemplo, imaginemos que isto será um móvel para uma cozinha em que leva pés, eu posso já fazer conta a esse espaço com os pés. E aqui posso fazer já um parâmetro em que digo que ele vai ter 100 milímetros do fundo para ali. Agora, posso clicar já nesta face, indico isto para dentro e aqui neste caso já não tenho que dar o parâmetro. Posso, por isso simplesmente, dar esta face e o sistema adapta-se logo, porque o parâmetro que me controla isto vai-me controlar também a altura do outro lado. Seguindo para a próxima, posso também clicar aqui, indico quero para dentro e agora vou, por causa desta situação, vou colocar aqui para a face interior. Confirmo. Agora aqui posso fazer o mesmo, mas neste caso eu vou criá-la de uma forma manual.
Portanto, temos aqui a espessura e agora posso dizer que quero a minha placa que venha, por exemplo, deste plano para aquele plano ali, ou, no outro caso, eu posso dizer que a quero, deste plano para aquele e agora desta face ou de uma outra face para ali. E agora onde é que eu vou posicionar? Vou posicioná-la aqui nesta face. Isto é tão simples, de maneira que eu agora posso alterar o parâmetro que tinha criado dos 100 mm e dizer, por exemplo, são 150 e tudo isto mexe. Ora, a partir daqui eu também posso criar agora outra situação. Por exemplo, isto será um móvel em que neste móvel eu vou colocar costas. Mas para fazer as costas primeiro, eu posso fazer isto de duas maneiras. Ou já tenho um componente que me inclua processos e de maneira a que eu faça ou coloque o componente. Eu penso que tenho aqui componentes que vão fazer isto simplesmente. Por exemplo, se eu colocar aqui mobiliário, provavelmente terei aqui costas. Tenho aqui um que faz costas. E quando coloco aqui, portanto, as costas vão ficar contidas dentro deste espaço que está aqui dentro. Ao fazer OK, ele pergunta-me qual é que é a espessura das costas. Eu posso, por exemplo, dizer que são 12 mm. Qual é que é o gap, ou seja, o afastamento que eu tenho às costas. Posso dizer que são 8. E o sistema cria-me logo isto com os processos. Ele, neste caso aqui, eu até vou refazer isto, vou tirar isto, porque vou primeiro definir que tipo de peças são estas, e então só depois é que eu vou colocar. Portanto, ao definir as peças, eu vou definir estas 4 peças, e posso fazer aqui, logo, ao mesmo tempo, por exemplo, que tipo de material eu tenho, e neste caso ele está a aplicar o material aglomerado, porque é o material que eu tenho como material por defeito, mas também posso agora aplicar aqui, por exemplo, uma textura, e nesta textura pode ser aquilo que eu quiser, eu posso criar as texturas que eu entender, posso fazer tudo isso. Okay? Aplico e o sistema cria logo ali. Agora, que peça é esta? Esta peça que é um topo. Eu tenho já pré-definidas algumas designações para as minhas peças. Aqui não atribuiu. Okay. Esta aqui será a ilharga direita. Esta será a minha ilharga esquerda. E isto há de ser o meu fundo. Ora, fundo, aqui estamos. Okay. Pronto. Posso também logo atribuir tipos de peças para isto. Estes tipos de peças vão me permitir depois, no fim, fazer uma filtragem dos elementos em que eu quero trabalhar ou mesmo criar listas de materiais específicas por tipos de peças. Por exemplo, ter listas de materiais para tudo o que é painéis, listas de materiais para tudo o que é ferragens, por aí fora. Ora, então depois disto criado, se eu inserir aqui um standard, por exemplo, das costas, faço da mesma maneira que fiz no outro, ok? Aqui a espessura vou dar os 12 mm, o gap vou passar para 8 e faço o processo automático. E no processo automático, vou só esconder as costas, o que ele faz logo é os rasgos para as costas. Ora, estes rasgos, e eu vou mostrar como é que isto se faz manualmente, estes rasgos são criados
porque nas costas já foram pré-criados também. Ou seja, ele quando inclui as costas faz logo o corte em todas as peças em que é contido. Portanto, e assim que apago as minhas costas, o processo também desaparece. Portanto, não tenho que andar a apagar as costas e depois ir a cada peça e apagar cada um dos processos que ele fez. Ora, para eu criar os processos, eu uso funções específicas da madeira. Neste caso, eu vou usar o rasgo ou o groove e ele pede-me qual a face e qual a aresta onde eu quero fazer. Eu posso fazer o meu rasgo de duas maneiras. Posso fazer o rasgo usando uma fresa ou usando serra. Se eu usar com fresa, eu tenho vários tipos de fresa que posso usar. Posso criar também os meus tipos de fresa, se eu entender. E aqui, em termos de distâncias, ou seja, o que eu estou a controlar agora é isto. Eu posso dizer que controlo esta distância e depois controlo a largura do meu rasgo, ou posso dizer que a minha fresa está no centro do meu rasgo. Okay? Aqui também diz-me o aparme, ou seja, indico o limite máximo onde a fresa vai andar e depois ele desconta o diâmetro da fresa. Neste caso, vou usar esta situação. Posso usar aqui também parâmetros e neste momento vou fazer aqui também os tais 8 milímetros, mas eu posso criar também um parâmetro que vou pôr aqui com 8. E depois vou associar este parâmetro quando introduzir as costas. Largura do groove, este aqui, há de ser a espessura das costas. Vou pôr aqui 12 milímetros. A profundidade do rasgo, vou pôr aqui a profundidade do rasgo, vou pôr 8 milímetros também. Aqui eu controlo o que é que, ou seja, como é que são as transições da ferramenta. Podem ser em quina viva, no caso de não ser esta ferramenta, né? Mas ela poderia fazer aqui em quina viva, ali não. Ou pode ser uma passagem suave. Okay? Portanto, neste caso tenho parâmetros criados e posso fazer o OK. Ele cria-me logo o rasgo. E ao criar o rasgo, eu não tenho que o ir refazer novamente. A única coisa que eu tenho que fazer agora é copiar a operação. E ele adapta a operação para as várias peças. Pronto, tenho os rasgos feitos. Deste lado, vê-se melhor. E agora posso criar a minha peça automaticamente. Ou seja, venho aqui e digo que a minha espessura há de ser aquilo que eu tinha dado o meu parâmetro EC. Ele vai começar daqui para esta face e vai andar desta face até esta face interna aqui. E agora onde é que eu posiciono? Se é naquele plano ou se é neste plano. E para onde é que ela fica. Ok? E temos as nossas costas criadas. Costas criadas vou também só defini-las. E vou dizer que estas costas podem ser aglomerado. Tenho uma designação para as costas. Tenho um tipo de peça também que é painel. Apesar de ter uma espessura diferente, ele pode continuar a ser painel, porque eu depois futuramente posso também selecionar por tipos de espessura. E em termos de acabamento, vou escolher aqui só um material diferente agora. Pode ser este aqui. Ok. Pronto, só para vermos um pouco como é que fica. Tenho isto. Em cada uma destas peças eu posso controlar também, por exemplo, aqui na minha ilharga direita ou na esquerda. Aliás, elas estão neste momento pus ao contrário, mas não há problema. Aqui na minha ilharga esquerda, nas características, eu posso alterar a orientação do veio. Okay? Isto também pode ser criado um parâmetro de maneira que eu, de futuro, quando inserir esta peça, eu possa controlar com um parâmetro a orientação do veio. Portanto, e depois posso dizer aqui se realmente a peça tem orientação de veio ou não.
Isto é interessante porque, por exemplo, na parte do nesting, quando eu quiser fazer os meus cortes nas peças, ele vai-me fazer posicionar as peças de acordo com a orientação do veio. Ora, esta peça estará praticamente feita. Okay? A vantagem disto agora é que eu posso realmente ir ao meu bloco inicial, onde tinha um X de 700, modificar isto e, por exemplo, passar para 1200 e tudo isto altera. Outra coisa que eu posso fazer, e em que o TopSolid também é forte, é, por exemplo, em montagens automáticas. E as minhas montagens automáticas, eu posso dizer, vou dizer primeiro em que elementos é que eu as quero aplicar. Vou usar minifix com cavilha. Seleciono as minhas peças, ok? Digo que quero começar daqui. Fica centrado automaticamente na minha peça e vou usar a face exterior. Ou seja, eu quero manter lisa a minha face exterior. E o que o sistema me faz é colocar o kit de rodofix e cavilhas nos locais indicados. Para além disso, se eu vir que, por exemplo, quero virar isto para trás ou para baixo para não se ver, okay, o que eu posso fazer é isto. Só aqui e aqui. Elas ficam ali viradas para baixo. Virar este e este. E posso confirmar. E então agora tenho isto. Quando ele coloca estas peças, ele vai fazer logo as furações automáticas. Porque se eu mostrar só esta peça, vamos ver que temos todas as furações já feitas no sítio. Isto são furações que são feitas com ferramentas específicas, ou seja, o que está aqui dentro é informação para nós podermos levar para o CAM. Se eu usar o CAM do TopSolid, o CAM reconhece automaticamente este tipo de operações e sabe qual é que é a ferramenta que ele vai usar para as fazer. Aqui também automaticamente irá selecionar uma fresa, porque eu, quando selecionei este groove, eu disse que o queria fazer com uma fresa e não com serrote. E aqui estes tipos de furação também serão feitos. Neste caso, por exemplo, furações em que têm o mesmo tamanho que obedecem a um padrão, até podem ser feitas com ferramentas que estão ligadas no agregado. Ora, em termos de componente, eu tenho um componente que é usável neste momento, mesmo que eu não o crie, eu posso só gravar o documento como está e posso depois então fazer o uso do componente para um outro processo. Se eu criar, por exemplo, um novo documento, e neste documento posso fazer um outro bloco, vamos imaginar que eu faço um bloco, aliás, nem precisa de ser um bloco destes, eu posso fazer pura e simplesmente um contorno retangular com um determinado tamanho. Vou só centrá-lo, vou fazer isto aqui mais alto. Se eu modificar isto, vamos só ver aqui as dimensões. Okay. Se eu modificar esta, por exemplo, para 1500 e esta aqui para 650, okay. Isto para 1200 em termos de altura. Portanto, eu tenho um bloco que agora posso usar para inserir o bloco. Vou só gravar este documento. Agora, dar-lhe aqui um nome. Okay. Tenho o documento aberto e vou aqui fazer a inserção da peça. Okay. Ele está aqui como caixote, só me pede qual é que é, aqui com insert block, qual é que é o bloco onde eu quero colocar. E o que ele me vai fazer é também ler as medidas máximas deste bloco e assim que faço o OK, ele vai-me adaptar o bloco, o caixote, ao meu bloco. Okay? Há uma diferença já aqui.
se eu isolar só o meu bloco, vamos ver que eu neste momento tenho 4 rodafixos, quando neste eu só tenho 3. O que o sistema faz é, de uma forma inteligente, lê a distância que eu tenho aqui, de acordo com um pré-requisito em que nós dissemos que, por exemplo, ao início são 50, à traseira são 50 e depois, de acordo com medidas, por exemplo, entre os 200 e os 400 milímetros, ele só mete 2 ou só mete 3, dos 400 aos 600 mete 4, dos 600 aos 900 mete 1000 e a partir dos 1000 pode pôr 5 ou 6 ou 7, é aquilo que nós quisermos. Isto é facilmente configurável dentro do TopSolid. Portanto, este tipo de blocos, ou este tipo de inserção, pode ser feito até em formas várias formas. Eu posso, por exemplo, criar aqui um sketch que tenha vários retângulos. Posso colocar vários retângulos aqui. De vários tamanhos. E mesmo que eu dê dimensões a isto, portanto, eu depois posso dizer ao sistema que quero colocar, eu neste momento até não vou alinhar aquele, vou alinhar este com este e este com este. E agora este aqui com este. Isto faz depender desta dimensão. Ora, vou pôr aqui 300, aqui também uns 500. Vou só fazer aqui também um alinhamento entre esta e esta. Eu vou pôr agora aqui uma dimensão, isto para isto. Eu posso modificar isto para, por exemplo, ter 0. Okay. 619 e preciso de uma dimensão aqui. Com 350. Pronto. Neste tipo de dimensões, se eu fizer agora, por exemplo, a extrusão, em que vou fazer aqui, neste caso, uma shape por perfil. Se eu fizer isto aqui, por exemplo, com 900, imaginemos que isto poderia, por exemplo, ser um espaço para uma cozinha. Eu vou só dar aqui uma transparência às peças, para as poder ver. E agora, se eu fizer isto, esta é a minha referência. E dou transparência também às outras peças. Ok. Pronto. O que eu pretendo com isto é fazer a inclusão deste componente. Vou fazer aqui dentro do bloco. Esta e esta. Okay. Ao inserir em todos os blocos, e todos os blocos neste momento são diferentes, têm dimensões diferentes, quando eu aceito, o que o sistema me vai criar é um bloco daqueles adaptado a cada um destes blocos que aqui existem. E a facilidade aqui no TopSolid é realmente esta. É nós podermos agora chegar aqui, modificar, ok, passei para 450. Portanto, e o sistema vai adaptar todo o bloco. Eu ainda só tenho aqui 3 rodofixos, mas se eu puser aqui os 600, ele já me vai aumentar o número de rodafixos. Por acaso, este ainda ficou na mesma. É porque deve ter passado os 650. Agora já temos os 4 rodafixos aqui. Vou só transitar estas peças para outra layer. Ok, pronto. E vence os rodafixos muito mais facilmente. Pronto, pegando em todo este conceito,
E também lembrando aqui um pouco o que é que nós temos em termos de top sólido. Nós temos a possibilidade, por exemplo, de juntar duas peças e fazer um corte por meia esquadria. Temos a possibilidade de fazer os entalhes, ou fazer o contra-entalhe, neste caso, de fazer o molding, ou seja, formações, maquinações nas peças em que nós podemos, por exemplo, desenhar uma cornicha. Temos a parte da contramoldação, temos os grooves, que são os rasgos, temos os rabbets, que são também outro tipo de entalhes. Podemos usar ferramentas diretas com serrote, usar torno, ou peças que serão torneadas, criar multifurações, em que eu especifico a distância dos padrões entre furos, mais funções também de maquinações do utilizador, furações, caixas, portanto, toda uma panóplia de coisas. Nós aqui também podemos criar, temos funções para aplicar diretamente só cavilhas, ou os rodofixes e cavilhas. Podemos também criar os nossos próprios kits. Eu posso ter um kit só que meta duas cavilhas, ou que meta duas cavilhas e um parafuso, ou só parafusos. Portanto, tudo isso. Tenho componentes extrudidos também. Isto quer dizer que eu posso ter um pequeno componente e depois aplicá-lo, por exemplo, em cima de uma curva. Isso será útil no caso de termos uma cozinha em que eu quero desenhar o meu rodapé. A única coisa que eu tenho que fazer é desenhar a curva por onde vai passar o rodapé e então depois aplicar nessa curva o meu componente. Também posso usar isto, por exemplo, para um roupeiro em fazer uma guarnição, em que o sistema, quando eu indico a curva, ele coloca os componentes e depois pode trimá-los logo automaticamente de acordo com os sentidos que eu quiser e que ele me especifique. Nós também podemos criar nestas placas todas que estão, nós podemos criar logo as orlas, porque temos mesmo aqui as possibilidades de fazer as orlas para as peças, não é? Nós temos vários tipos de orlas por aqui, podemos usar, podemos codificar as nossas orlas, podemos criar os laminados em cima das faces, e podemos criar o painel composto, ou seja, temos o painel, temos o laminado e temos as orlas. Eu depois também posso especificar exatamente em que zonas é que quero as orlas, ou faz-me as 4 orlas, ou faz-me só a orla à frente ou atrás, ou só as laterais. Portanto, toda uma série de funções aplicadas diretamente à madeira. Em termos de planner, o planner, neste caso, vai funcionar com bases de dados que são criadas dentro do Top Solid, e depois o que temos que fazer é apenas organizar o nosso planner, dizer como é que queremos que ele apareça, para depois o configurarmos e para o podermos usar livremente e instalar numa loja. Outra coisa que também nós podemos fazer e que o Top Solid permite, nós pusemos aqui, por exemplo, estes componentes, mas estes componentes vêm de onde? Nós temos vários tipos de bibliotecas que podemos usar. Nós temos, por exemplo, bibliotecas da Polyrey, da Emuca, da Grace, da AFEL, por exemplo. Se nós viermos aqui este tipo de peças, acessórios de cozinha, nós temos vários cestos, corrediças, temos corrediças de rolete, dobradiças, as dobradiças do Almatic que são as mais utilizadas, as premium também, e depois há outros tipos de ferragens, há puxadores, embutidos, de liga de zinco ou em plástico. Portanto, nós temos todas estas bibliotecas que podem ser usadas por qualquer pessoa e que são as mais comuns aqui nestes casos. Por exemplo, nas bibliotecas da Grace, nós temos os sistemas elevatórios, temos os sistemas de dobradiça com as dobradiças da Tiomos ou as dobradiças PCC para portas a 90 graus, com as respectivas placas de montagem, em que podem ser depois aqui criados os kits entre dobradiça e placa de montagem e então depois fazer a inserção logo das duas peças ao mesmo tempo. Temos também a parte das corrediças aqui
no TopSolid, onde temos cá todos os códigos inseridos, tudo a funcionar, tudo com processos. Portanto, inserimos uma dobradiça, ele faz logo as furações que tem que fazer. Agora, a utilização em termos do Planner, do TopSolid Planner, vamos ver um pouco como é que isto funciona também. Porque o TopSolid Planner, posso começar aqui com um fecheiro sem nada, absolutamente sem nada. E neste fecheiro eu tenho aqui, por exemplo, várias bibliotecas. Estas são as bibliotecas que o utilizador disponibiliza para poderem ser instaladas, por exemplo, numa loja. Nós podemos limitar isto a 1, 2 ou 3 bibliotecas ou especificar, por exemplo, se nós na fábrica tivermos um cliente que faz roupeiros, temos outro cliente que faz cozinhas, nós podemos especificar este tipo de bibliotecas vai para aquele cliente, aquele tipo de bibliotecas vai para outro cliente. No Planner, isto sempre tendo em conta a perspectiva de o cliente está ao nosso lado, o que nós costumamos fazer, e normalmente o que se faz, é, num espaço em branco assim, nós desenhamos o espaço que o cliente quer. Por exemplo, se for um quarto, eu posso desenhar todo o meu espaço do quarto. Portanto, eu posso começar a criar paredes, fazer aqui uma parede com 5,70 m, outra com 6,40 m. Posso fazer aqui algo deste género, em que tenho ali um pilar. Pronto, fecho o meu contorno, digo qual é que é a espessura da parede, e assim que eu faço, o sistema coloca-me logo as paredes e coloca-me logo o chão. Posso também fazer a decoração destes espaços, em que aqui nestes casos eu posso, por exemplo, dizer que quero madeira no chão. E aqui na madeira, por exemplo, posso dizer que é esta cerejeira, aplico-a no chão. E agora, por exemplo, para as paredes posso usar uma cor. Por exemplo, posso ir para a cor branca. E aqui posso aplicar tudo ao mesmo tempo naquilo que há paredes. Eu também posso aplicar as minhas texturas, por exemplo, se eu tiver uma textura deste género, também eu posso aplicar apenas numa face. Okay? Se eu quiser, por exemplo, posso pôr aqui e aqui e fico com a textura aplicada apenas em face. Posso também colocar elementos de construção. Vamos aqui, por exemplo, a uma biblioteca geral de construção, em que eu posso, por exemplo, ter portas. Posso ter aqui uma porta aqui neste sítio, okay? E esta porta vai ficar a uma determinada distância dali. Eu posso controlar esta distância, eu posso dizer que é maior ou posso dizer que é mais curta. Quando coloco a porta, também posso vir aqui ao sistema e dizer que quero ver como é que esta porta funciona. Okay. E também agora posso colocar, por exemplo, ou janelas ou varandas, portanto, todo este tipo de coisas. Posso colocar aqui janelas de PVC, elas foram criadas aqui com um código. Okay. Posso pôr a minha janela aqui assim, por exemplo. Okay. E agora, de onde é que eu quero que a janela seja medida? Fica dali, ela está a 200 mm, que é o que me indica aqui neste ponto, mas posso dizer que quero a janela agora mais afastada do que aquilo que estava. Pronto, e o sistema, quando coloca isto, faz logo o corte nas paredes e define isto. Outra coisa que eu posso já definir também é, por exemplo, a orientação das luzes, ou, neste caso, da luz do sol. Eu posso especificar aqui exatamente as coordenadas e qual o país e a cidade onde estou e a hora do dia, e posso indicar aqui manualmente onde é que está o norte. Por exemplo, eu posso dizer que o meu norte está aqui para este lado, ou seja, tenho o norte deste lado. Portanto, fico já com isto especificado. E a partir daí, então, posso criar agora os meus, começar a colocar os meus componentes aqui dentro. A primeira coisa que eu quero fazer aqui
é colocar um bloco que me indique onde é que vai ficar ou qual é o espaço máximo que o meu roupeiro vai ocupar. Eu posso usar em roupeiro simples ou num roupeiro de encastrar. Se eu usar um roupeiro de encastrar, okay, posso pôr aqui, eu posso especificar agora aqui as dimensões desse roupeiro. 2,30 m, uma largura de 2 metros, vou pôr aqui 3 metros e 200 e uma profundidade de uns 650. Okay. Portanto, posso fazer um apply change só para ver como é que fica o tamanho do meu bloco. Temos aqui um pequeno descritivo, onde podem ser introduzidas, por exemplo, informações de montagem ou de como é que o bloco pode ser aplicado. E quando indico o espaço onde o vou encastrar, eu posso dizer que é esta parede ou que é esta. Portanto, o sistema leva-me o bloco automaticamente ao posicionamento ao chão. Indico a parede, indico agora se eu quero alinhá-lo à esquerda ou se eu quero alinhar à direita, qual a distância a que eu quero fazer, vou pôr aqui a 600 mm desta parede, clico aqui, indico a parede que quero cortar e o bloco fica feito. Parede cortada, ele está logo no sítio. Pronto, a partir daqui é que eu vou começar realmente a colocar caixotes. Se eu quiser, por exemplo, fazer aqui portas para módulos de correr, eu venho aos meus vários módulos de correr e eu posso montar módulo a módulo ou posso simplesmente criar, por exemplo, um kit com 3 módulos de correr. Se eu criar este kit, os kits estão feitos de maneira que as portas saiam exatamente com o mesmo tamanho, que é para não termos aqui portas diferentes, porque fica sempre mais barato nós cortarmos as portas todas com o mesmo tamanho. E quando especifico o meu kit, eu tenho aqui algo em que eu posso desativar as costas, por exemplo, se eu não quiser mesmo as costas aqui, eu desativo-as, e depois vou controlar aqui os meus acabamentos. E então o cliente que está ao meu lado diz-me que é isto em carvalho figurado. Ora, quando eu faço as coisas em carvalho figurado, ele aplica-mas logo ali. Qual o tipo de matéria-prima que eu quero, se é aglomerado ou MDF. Ele, por defeito, está em aglomerado. O acabamento das costas, que pode ser feito assim, ou pode ser, por exemplo, feito numa cor branca, ou num painel mamílico, por exemplo, um branco top face, em que sai logo com a cor certa. Para além disso, eu também tenho a possibilidade de controlar outros parâmetros que não vejo. Eu posso ter sempre parâmetros opcionais, nós vamos ver isso ao longo dos vários módulos que aqui estão, e agora eu vou só indicar onde é que eu quero inserir. Portanto, o sistema mostra-me também o espaço máximo onde eu vou colocar, e assim que faço OK, o sistema vai aplicar naquelas medidas o meu módulo. Ora, se eu, por exemplo, cheguei à conclusão que o meu módulo para ter, ou o meu roupeiro para ter 3 módulos é demasiado largo, eu posso chegar aqui agora, configurá-lo e dizer, aliás, não é este, configurar este, okay, e dizer que quero aqui não 3,2 m, mas 2,4 m. E a partir daqui agora ele vai adaptar o meu roupeiro ao espaço. Vou só esconder aqui este bloco, porque eu agora não preciso de o ver. Eu quando insiro, eu posso dizer automaticamente que quero que o meu bloco inicial seja escondido. Pronto, aqui o que o sistema fez foi realmente colocar os 3 módulos, é um esquerdo, um direito e um central. Já tem os afastamentos para as portas de correr, já tem as costas. E agora vou começar a colocar elementos dentro do meu bloco. Ora, esses elementos dentro do meu bloco, portanto, agora posso aceder aos meus componentes de estrutura, em que eu tenho as várias estruturas para aplicar nos módulos. Tenho gavetas, guarnições e aros, acessórios, portanto, toda uma série de coisas. Tenho as minhas prateleiras, em que eu posso, por exemplo, usar aqui uma prateleira Silfix, e estas prateleiras, onde também posso dizer que são de carvalho figurado, ele faz-me logo a adaptação, pede-me a espessura da prateleira, tenho também a matéria-prima, já tenho o meu acabamento,
e chego aqui e coloco a prateleira aqui dentro. Ora, verifico que a minha prateleira, como eu carreguei aqui em baixo, não se adaptou à minha ilharga interior. O que é que eu posso fazer? Ando um pouco para trás e agora posso clicar nesta. E neste já vejo que ela está alinhada com o sítio que eu quero. Depois, como eu tenho a minha prateleira a ser criada a partir da parte de baixo, eu posso clicar nesta seta, e nesta seta eu agora tenho a possibilidade de fazer ou um afastamento ou um comprimento. Neste caso, se eu fizer um comprimento e puser aqui 350, ele vai-me colocar 350 desde aquela até cá abaixo. Ou seja, é isto que ele me está a fazer. Faço aqui OK, OK, e ele coloca-me logo aqui a minha prateleira. Ou seja, se eu quiser mais 3, eu faço isto e agora, tal como fiz ainda há pouco no caixote, eu vou controlar isto pela prateleira que já tinha inserido. Pronto, tenho já 3. Eu tenho há sempre uma lista que está a ser feita daquilo que eu estou a usar. Neste momento eu estou a usar o módulo e 3 prateleiras. Esta aqui não conta, porque é a prateleira, a base, que dá origem às outras prateleiras. Agora, se eu quiser, por exemplo, colocar aqui um módulo de gavetas, neste caso eu seleciono outro componente, venho aqui às estruturas do módulo, tenho as gavetas e nas minhas gavetas eu vou colocar o bloco para o gaveteiro. Posso usar blocos padrão. Nestes blocos padrão, o que é que eu controlo? Controlo a altura das minhas frentes das gavetas, a quantidade de gavetas que eu quero, se é para um closet ou se é para um roupeiro com portas, se é um bloco normal ou para a vista de aglomerado. Posso colocar ou não estes postiços, ele pode-me depois tirar os postiços, okay, ou colocá-los ali. Tenho também parâmetros opcionais, e nestes parâmetros opcionais, por exemplo, a ativar estes travamentos, eles para já podem ser feios, eu não os quero colocar, até porque em termos finais eu não quero que o cliente veja e depois me pergunte o que é que aquilo está a fazer, porque são auxiliares para montagem, mas depois na fábrica, quando isto for enviado diretamente da loja para a fábrica a única coisa que tem que fazer é fazer uma verificação do documento e depois enviá-lo diretamente à produção, porque a fábrica não tem que andar aqui a fazer conversões nem passar para outros softwares, é tudo feito no mesmo sítio. Os acabamentos, mais uma vez eu vou escolher aqui o meu carvalho figurado, faço OK, e onde é que eu vou incluir? Vou incluí-lo aqui, confirmo, e o gaveteiro fica no sítio. Posso voltar a inserir o mesmo gaveteiro aqui, que tem as mesmas propriedades, e agora só tenho que colocar aqui as gavetas. Ora, para as gavetas eu tenho vários tipos de gavetas, cobre-larga, cobre-postiço, uma interna, e nestas gavetas do cobre-larga eu tenho agora vários tipos de frentes incluídos no componente das gavetas. São as que são relativamente fáceis de fazer. Eu tenho aqui gavetas. Primeiro escolho o tipo de corrediça que quero, se é parcial, se é oculta, e tenho as frentes. Se é uma frente standard, ou seja, uma frente lisa, uma frente com rasgo, uma frente em vidro ou uma frente que é este tipo aqui com uma abertura horizontal. Se eu chegar aqui, por exemplo, e dizer que é vidro, o que o sistema vai fazer vai mudar estas frentes para frentes de vidro. Assim que o faço, ele coloca-me aqui que tipo de vidro é que eu quero. Aqui para já vou dizer que é carvalho figurado. O meu vidro, eu posso ter vários tipos de vidro aqui. Posso ter vidro branco, vidro incolor, bronze, fosco temperado, ou o branco normal em fosco. A minha matéria-prima, neste caso eu vou manter em MDF, aliás, porque tem um rasgo que pode ficar visível, portanto vou fazê-las em RDF, que elas são para lacar. Em termos de parâmetros opcionais, também tenho a possibilidade de colocar o fundo convoludo ou não. Eu posso desativar também puxadores, no caso de elas terem puxadores. Vou só voltar a tirar aqui o fundo convoludo. E tenho a gaveta, onde tenho o número de gavetas, e o meu número de gavetas está aqui em 4, eu só quero 3, porque eu tinha respondido também que no meu bloco gaveteiro eu só queria 3, e o que ele vai fazer é adaptar isto, e agora
confirmo e indico onde é que as quero colocar. Okay? Portanto, a minha gaveta vai ficar por aqui, vou só alinhar este por este. Ok? Portanto, ele vai agora criar a gaveta, vai colocá-la dentro deste espaço e depois de colocar, eu posso colocá-la diretamente no outro espaço. Portanto, agora é só clicar aqui ou então clicar aqui, que é para ela ficar logo nos limites corretos. Pronto. É claro que aqui agora ainda temos mais uma série de elementos a colocar, porque nós agora temos elementos que são, por exemplo, divisórias, temos mais prateleiras, divisórias com rasgo, sem rasgo. Se eu tenho uma ilharga visível, porque isto pode estar encostado a uma parede, mas depois do outro lado ter abertura, e então eu tenho que disfarçar a minha ilharga. Portanto, há toda uma série de componentes que eu posso fazer como complementos agora aos meus roupeiros. Neste caso, ainda tenho aqui, por exemplo, mais acessórios. Por exemplo, tenho kits varões. Estes kits varões são kits em que eu, por exemplo, coloco aqui o meu kit varão. Aliás, vou dar esta. Ok? Portanto, ele adapta o espaço. Vamos só alterar aqui a vista. E vamos só entrar aqui no roupeiro. Portanto, ele coloca-me aqui o varão já no espaço, posso também indicar este, ele coloca o outro e também posso indicar este e ele coloca logo ali. Pronto, havia aqui mais uma série de componentes que eu realmente poderia incluir. Neste caso vou apenas colocar aqui umas portas de correr, onde tenho kits já criados, por exemplo, tenho um kit para 3 portas. Este kit para 3 portas também me permite fazer a seleção aqui de uma série de elementos. Qual o tipo de puxador? Neste caso o puxador vertical, eu vou pôr aqui o puxador 1, que é um puxador maior, mais saído. Se é uma porta com procedimento ou com travão, e se é monocarril ou convencional. Neste caso vou deixar estar em monocarril. O acabamento poderá ser outro, eu posso fazer cores, posso usar cores, que tenho os catálogos da Eger, da RAL, da Crono, portanto o cliente também, se não souber bem que cor é que é, pode-se encontrar aqui uma cor idêntica, porque depois na fábrica eles também podem afinar mais a cor e podem depois dizer exatamente, olha, não, esta cor é uma cor, sei lá, posso dizer que é um azul destes, faço OK, ele faz logo a cor dos meus frisos, eu também posso mudar a cor dos frisos, posso dizer que são brancos, e posso alterar o tipo de portas. Neste caso, por exemplo, a minha porta do meio, eu posso dizer que é uma porta, sei lá, com este tipo, em que eu quero usar painel, vidro e painel, será esta. Ele altera-me o tipo de porta e o vidro, que eu agora já o tenho aqui, posso dizer que é um espelho. Okay? Portanto, o que é que eu faço? Fico com um espelho só aqui no meio, porque alterei apenas esta porta. Portanto, confirmo. E agora só tenho que dizer onde é que eu quero colocar. Neste caso, ela vai ser colocada aqui por estes limites. E esta vai ser colocada por aqui. Ficou aqui uma rotação errada. Vamos modificar só isto. Vou ao driver block e vou só rodar isto para cá. E agora sim, confirmado. Pronto. Tenho a minha frente, ficou muito para dentro. Não tenho que andar a apagar nada, só tenho que pura e simplesmente vir aqui, ir ao meu bloco e dizer que afinal a minha parte da frente vai ficar por aqui e não por onde ela estava. Porque eu cliquei ali dentro e ele fez-me automaticamente pela ilharga. Pronto, e coloca logo a porta. Depois também tenho a parte das guarnições, onde eu posso colocar aqui realmente guarnições, posso colocar logo aqui um telhado, ou um teto, neste caso, posso-lhe atribuir uma cor ao teto, também em branco, aqui vamos dizer que é em shape, e aqui agora podemos ir lá dentro
E ao entrar aqui dentro, portanto, eu posso agora, sei lá, colocar luzes, por exemplo. Tenho na parte de iluminação, tenho a parte de decoração também. Temos candeeiros de teto, spots, candeeiros de pé. Portanto, posso também colocar, sei lá, este candeeiro aqui. E estes candeeiros, ao serem colocados, eles já trazem luz. E esta luz, portanto, ele pede-me aqui onde é que está o chão, eu vou dizer que o chão está aqui. Isto são candeeiros que eu posso também mover. Posso, por exemplo, fazer uma rotação ao candeeiro, se eu não gostar de como é que ele está. Okay? Posso sempre rodá-lo. Okay? Isto são mais pormenores agora, mais preciosismos, digamos, do que, na realidade, estarmos a fazer as coisas logo no sítio. Também posso colocar candeeiros de teto, nós temos spots retangulares de teto, onde têm várias medidas. Okay. Portanto, posso colocá-los lá, posso controlar a luz do meu candeeiro, porque ele colocou-me aqui um candeeiro com 3000 lumens de intensidade, posso deixá-la ficar assim, posso dizer que não quero a luz do sol, neste momento, vou só criar aqui uma vista de utilizador, eu vou dizer que estou aqui a olhar para aqui. E ponho aqui, por exemplo, 80 graus, ok, e já tenho aqui mais isto, e agora simplesmente posso chegar aqui e fazer, se eu quiser fazer um render de uma forma rápida, eu posso fazer o render logo aqui direto. Portanto, e ficamos logo aqui já com uma ideia rápida de como é que irá ficar o móvel inserido já num espaço. É claro que o espaço, quando já tem elementos decorativos, também é muito mais apelativo ao cliente. Portanto, nós podemos criar sempre todos estes componentes de decoração, podemos criar as luzes, a intensidade das luzes, podemos controlar o sítio onde elas ficam e podemos depois, inclusive, ver, temos aqui refletido já no vidro, temos refletida a parte do chão e as paredes ao fundo. É claro, se eu tiver outros elementos que possa colocar aqui, eu posso também inseri-los cá. Ainda tenho aqui alguma pré-edição que eu posso fazer na minha imagem, mas estas imagens depois, é claro, podem ser todas feitas com muito mais cuidado. Né? Eu aqui usei apenas um render muito rápido, que foi a parte mais rápida. É um render que demora 11 segundos a fazer. Se eu passar para um render de qualidade alta, então é um render que ele já vai colocar outro tipo de qualidade nisto, até ao mais alto, e o mais alto na qualidade máxima demora cerca de 15 minutos a fazer, não demora mais. Portanto, tudo isto que nós fazemos aqui no Planner, nós depois poderemos, aqui no Basket, por exemplo, eu vejo que já tenho todas estas informações, okay? E estas informações depois poderão ir para um sistema de orçamentação. O Planner tem um sistema de orçamentação, que é o Top Solid Quote. É um sistema que não é um sistema muito potente em termos de características para softwares de orçamentação, mas também existe a possibilidade de nós exportarmos toda a informação daqui e, por exemplo, enviá-la ou para um PHC, ou para um SAS X3, ou para um outro software, ou que faça ERP, ou que tenha apenas a gestão de estoques e que faça a gestão dos equipamentos, das matérias-primas e da orçamentação. Portanto, tudo isso. Espero que tenham gostado, ficamos para a próxima, ou fica à vossa espera para o próximo webinar de Wood que for, entretanto, divulgado. Estejam atentos à vossa caixa de e-mail e, da minha parte, muito obrigado pela visualização.